Deus que criou todas as coisas. É um Deus criador. E antes de toda a criação, antes de tudo, Deus já existia. E Deus, irmãos, vamos ler o versículo, primeiramente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós vamos aí na linguagem original, que é o hebraico, desse contexto aí, nós vamos traduzir ele assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Se alguém tem umas bíblias mais de estudo, coisa e tal, vocês vão ver que está escrito Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá, que é Deus. O nosso português, infelizmente, não tem tradução para isso aí. Deus é Deus, só tem essa tradução, que é Eloá. Só que aí esse versículo não está falando Eloá. Não está dizendo assim, no princípio Eloá criou os céus e a terra. E sim, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá. Só que para nós, no português, nós não temos isso. Se eu arrumar o plural de Deus, como é que fica? Deuses. E se nós vamos pela escritura ver o que é Deus, é o paganismo, que são os deuses desse mundo. Então não tem tradução. Nós ficamos sem tradução para isso aí. Mas nós temos que entender que Deus, ele que é Elohim, é uma pluralidade. Está mostrando na própria palavra que ali nessa palavra, Deus, existem plural ali. Existem pessoas nesse nome. Como cristãos, nós sabemos que existem 3 pessoas. Pai, quem mais? Filho, Espírito Santo. São pessoas da divindade. São pessoas que é Elohim. E, irmãos, por favor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, gente, não é uma massa que aparece nos filmes, né? Não é uma massa que sai um, depois sai outro. Esquece isso aí. São 3 pessoas, como aqui o Paulo, eu e a Rosemary. Somos 3 pessoas distintas umas das outras. Assim é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas um do outro. Quando nos fala da unidade da pessoa divina, da deidade, a unidade é nos seus propósitos. Não devemos confundir unidade com união. O que fazem de Deus é uma união. Isso não é união, é unidade. Por exemplo, nós cristãos, nós fomos exortados pela palavra, né, pela epístola de Paulo aos Coríntios, que nós pudéssemos viver em unidade, não em união. Não é verdade? Por quê? Porque união está errado, é unidade, porque Deus é o princípio de unidade, eles são um nos seus propósitos. Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quem que está falando isso, irmão? Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando. Eu e o Pai somos um. Onde é que estava o Pai? Nos céus. E o Senhor Jesus na terra. Eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo eu e o Pai somos um só. Como já ouvi alguém dizer. Então, ele falou, eu e o Pai somos um só. O que está escrito aí? Eu e o Pai somos um. Isso é bem diferente do que um só. Um só é isso aqui, ó. Ser um pode ser 2, 3, 4, 5, quanto for. Todos serem ter a mesma unidade de pensamento e tudo mais. E é isso que acontece aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nesse tempo, todos eles são o quê? Espíritos. Deus é Espírito. Aqui eles não eram humanos, tá? Eles não eram humanos aqui. Tem um aqui que veio a ficar humano. Quem que foi? O Filho. O Filho.
E isso, irmãos, é muito importante a gente entender isso aí. Deus veio ao mundo. Tá? Nós estamos ainda, nós estamos longe de tudo que está sendo o futuro aqui, né? Nós estamos voltando aqui atrás. Mas nós temos que entender que quando nós falamos de Jesus, né? O filho de Maria, né? Jesus, nós devemos entender que nós estamos falando de uma pessoa da divindade. Esse é um milagre que as pessoas, mas eu não consigo entender isso. Nem eu consigo entender isso. Ninguém consegue entender isso. Nós temos o quê? A Escritura. A Escritura nos foi dada para ser crida. Ou seja, o Senhor Jesus, Deus e tudo, foi dado a nós para ser crido e não para ser analisado. Se você consegue, como é que você vai analisar Deus? Como é que você vai analisar a Escritura? Tem gente que pega a Escritura, pensa que está abrindo um livro do sei lá quem for aí, e quer analisar. Não é, gente. A Escritura foi dada para a gente crer na Escritura. Não é para analisar, não é você que vai julgar a Escritura, não nós, né? Porque é algo divino.